Vamos lá, avanço médio, vamos lá. Dando prosseguimento aqui, eu tinha feito duas questões do pró-treino, acho que são de bom tamanho, vou falar sobre as propostas, tá? Até porque tem umas coisas esquisitas aqui em relação à função composta, tá? Em relação às funções exponenciais propriamente ditas, vocês têm todas as condições de fazer numa boa. Nas funções compostas tem um negócio bem estranho, então vamos lá. Ainda na página 53. Passa carro, passa moto. Vamos lá. Propostas número 1. Ele fala o seguinte. Em relação à função definida por g de x é igual a 2 elevado a x mais 1. Ele quer saber g da g de zero. Então vamos lá. Primeiro é fazer essa composição de funções. O grande detalhe aqui dessa função é que ela é composta, né? Então a gente tem que inserir a função dentro dela mesma. Então qual é o detalhe? Que eu vou utilizar duas coisas para poder ficar mais fácil. Então g da g de x é igual a 2 elevado a alguém mais 1. Só que dentro do lugar do x, dentro desse espaço aqui, eu vou botar a própria função, que é 2 elevado a x mais 1. Então, a inserção da função dentro dela mesma, né? Então, a gente vai botar aqui no lugar do domínio justamente uma nova função. Só que ele pede g da g de zero. Agora, eu vou assumir que o x vale zero. Então, g da g de zero é igual a 2 elevado a zero mais 1 mais 1. Então, aqui vai ficar g da g de zero é igual a 2 elevado a zero dá 1, mais 1 dá 2. 2 ao quadrado, mais 1. 4 mais 1, 5. Então, a grande jogada dentro dessa questão era fazer de uma forma eficaz a composição, né? Que é algo que muita gente, às vezes, não sabe fazer direito, que a função composta é um negócio meio chato mesmo. Beleza? Essa composição de funções aparece em outros lugares também, como, por exemplo, na questão número 15 da Unicamp, da página 54. Eu vou comentar rapidinho com vocês só uma parte. Na página 54, a questão número 15. Ele fala o seguinte: considere as funções, a primeira delas, f de x é igual a 3 elevado a x e g de x é igual a x ao cubo. Aí ele pede aqui, definidas as funções, blá, 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 o número de soluções onde f da g de x é igual a g da f de x. Então é bem interessante aqui porque nós temos duas funções distintas, né? E nós temos duas composições que são muito parecidas, só que f de g, aqui é g dentro da f, aqui é f dentro da g. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a primeira, né? F da g de x. Então, como é que funciona essa função? A função f é 3 elevado a x, 3 elevado a alguém. Então, esse alguém aqui, que vai ficar no expoente, é g de x, que é x ao cubo. E do outro lado, vou fazer g da f de x. Nós temos aí que a função g de x é x ao cubo, só que quem vai entrar no lugar do x aqui é a função f, que é 3 elevado a x. Então, nós temos aqui perfis completamente distintos de funções, né? Então, a f da g de x será 3 elevado a x ao cubo. Lembrando que o não uso do parênteses significa que esse 3 é a potência do x apenas. E a g da f de x é o fato de estar 3 elevado a x elevado ao cubo, aqui multiplica-se, né? Então é 3 elevado a 3x. A partir daí você iguala, né? Como as bases são iguais, dá para igualar os expoentes. Então, de certa forma, até é fácil. O grande lance aqui é justamente a peculiaridade da potência. Nós temos que 5 elevado ao quadrado é o cubo elevado ao quadrado, é diferente de 5 ao cubo elevado ao quadrado. Por quê?
Porque aqui multiplica pela propriedade da potência, consequentemente fica 5 elevado à sexta. E aqui o 3 elevado ao quadrado, que é 9. Ou seja, os resultados são completamente distintos e bem longe um do outro, tá? Nessa igualdade, então, dessas funções aqui, o que eu aconselho a vocês? 3 elevado a x ao cubo é igual a 3 elevado a 3x, igualados as bases para se igualar aos expoentes. Vai ficar x ao cubo é igual a 3x. Obviamente que isso aqui dá um polinômio do terceiro grau. Muita gente poderia falar assim, se eu corta o x, vai ficar x ao quadrado aqui e 3 aqui. Não, não é bem assim. Porque a gente tem que considerar a hipótese do x ser igual a zero. Então, o que a gente faz? Fica x ao cubo menos 3x igual a zero e põe o x em evidência. Vai ficar x que multiplica x ao quadrado menos 3 igual a zero. Então, uma das raízes vai ser o próprio zero e a outra, você igualando a zero, vai dar mais ou menos a raiz de 3, né? Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 3 igual a zero, x ao quadrado igual a 3, x é igual a mais ou menos a raiz de 3. Então, nós temos aqui 3 soluções distintas, né? Menos raiz de 3, mais raiz de 3 e zero. São justamente os valores que fazem com que as f da g de x seja igual a g da f de x. Então, perceba que dão resultados que parecem ser iguais, só que na verdade eles são só parecidos, né? Aqui é o x ao cubo e aqui é o 3 elevado a x ao cubo. Consequentemente, você multiplica. Aqui dá x ao cubo, aqui dá 3x, tá? Então, tem que ficar ligado nisso daí. Vamos lá. Outra característica importante dentro das provas de vestibulares que se interpreta por uma função exponencial, que muitas vezes tem a base justamente de juros compostos, e a gente vai até falar justamente em algumas questões do Enem. Nós temos aí que essa função exponencial com formato de juros compostos, ela se apresenta sempre que você tem um processo multiplicativo contínuo, né? Seja aumentos percentuais ou simplesmente está multiplicando por 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, esses processos contínuos fazem com que tenha justamente essa relação exponencial. Então, aqui eu vou comentar duas questões também da apostila de vocês, que caíram na prova do Enem, que tem justamente esse perfil. Uma delas é a questão muito tranquila, né? Que é do Enem PPL, a questão número 12, que ele fala só qual é o tipo de função. E a outra, ele dá a função, mas ele poderia não ter dado, né? Então, é algo que a gente vai chegar à conclusão juntos. Então, vamos lá. Na página 54, aí. Então, nós temos aqui. A questão número 11, ele fala o seguinte, que o sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo a cada ano dedicado ao trabalho, né? Ele fala que a expressão que corresponde a essa proposta é dada por S de T, ou seja, em função do tempo, R$ 1.800, que é o valor inicial, vezes 1,03 elevado ao tempo. Então, por essa função, a gente já consegue perceber que o aumento percentual é de 3%, né? E que o valor inicial é de R$ 1.800. Essa função não é uma função exponencial, ela é tipo exponencial. Por quê? Porque ela é no formato y é igual a b vezes a elevado a x. Tá, por que eu quero dizer isso? Porque dentro da análise de gráficos e tabelas, que está lá na competência 6, muitas vezes o problema não está na resolução da função exponencial, que seria a competência 5, e sim apenas a análise do gráfico, né? Então a gente tem que perceber que caso viesse alguma questão ligada a gráfico nessa questão aqui da prova do Enem, seria uma questão com esse formato, né? YX, só que no caso aqui ST, vamos botar ST, S e T. O fato da base ser maior do que 1 é uma função crescente e o valor inicial aqui é 1.800. Então, diferente da função exponencial mesmo, que sempre passa no 1, a tipo exponencial sempre passa no b. Então, essa função aí é uma função interessante, né? Aí ele quer saber depois de 2 anos de trabalho. Então, basicamente, o que você tem que fazer é colocar 2 aqui e vai para o abraço. Então, essa questão super simples, é mais para vocês fazerem depois os cálculos. Na questão número 12 do PPL também, ele fala que o experimento na cultura de bactéria tem sua população reduzida à metade a cada hora, devido à ação de um agente bactericida. Ele quer saber, em função do tempo, essa função pode ser modelada por uma função, obviamente, exponencial, né, que vai caindo a metade a cada hora.
E eu vou fechar essa aula falando justamente isso, né? Sobre esses aspectos. Nesse caso aqui, na questão número 12, eu tenho aqui uma população inicial, que eu vou chamar de P0, e a população em função do tempo, ela vai ser P0, que vai ser meio a cada hora, né? Então ela vai dividir na metade a cada hora. Então, caso eu tivesse que criar uma função exponencial, seria desse tipo. Bem, então a gente chegou no momento de falar de como isso poderia cair dentro de uma prova de vestibular sem ter a fórmula pré-estabelecida. Já está ali a fórmula dentro do vestibular. Como é que isso pode cair? Principalmente na prova da UERJ, isso cai bastante, ele não te dá essa referência da função exponencial. Então, às vezes, até aparece lá, o cara te dá um indicativo de uma equação, só que muitas vezes ele não fala. Então, vamos lá. Primeira situação. Vamos supor que a gente tem aqui um valor inicial de R$3.000. E a gente tem um aumento de 20% ao ano. Beleza. Bom, então, isso aqui dá para criar uma função tranquila. Uma função em função do tempo, que tem um valor inicial de R$3.000, uma taxa de 1,2 elevado a um tempo t, onde esse tempo t está em anos. Na nossa segunda hipótese, esse aqui é o nosso exemplo número 1. No nosso exemplo número 2, vamos supor que a gente tem um carro, né, que inicialmente ele custe R$40.000. Aí, quando você compra o carro e tira ele da agência, existe a depreciação. Com o passar do tempo, ele vai reduzindo o seu valor, né? Então, vamos supor que ele reduz 5% a cada 2 anos. Agora, essa questão ficou um pouquinho mais chata por 2 motivos. Primeiro que é a redução. Até aí, falou assim, nós temos aí que o valor, né, em função do tempo seria 40.000 vezes 0,95, que 0,95? 1 menos 5%. Só que o detalhe aqui está a cada 2 anos. Então, quando tem aqui a cada 2 anos, isso aqui vai estar elevado a t sobre 2. Mas por que é sobre 2? Porque o primeiro período de redução será após 2 anos. Quando eu jogar 2 aqui, vai ficar 2 sobre 2, 1. Ou seja, a primeira redução de 5%. Então, aqui que está a cereja do bolo de funções que não aparecem dentro da prova. Questão que já caiu parecida na prova da UERJ, por exemplo. Ele falava sobre a redução da emissão de poluentes a cada 10 anos. Aí nós tínhamos o valor inicial, vou chutar aqui. O valor inicial de 50.000 alguma coisa, e uma redução, reduz 20% a cada 10 anos, 10 horas, 10 dias, 10 alguma coisa, tá? Obviamente, se é nosso referência por anos, o tempo vai ser dado em anos. Então, o nosso valor aqui, em função do tempo, vai ser 50.000 vezes 0,8, redução de 20%, t sobre 10. Então, toda vez que tem uma redução, consequentemente, esse valor vai estar abaixo de 1, 0, toda vez que for um aumento, esse valor está acima de 1. Então, 1, pode ser até mais do que isso, né? 2, 3, se for um aumento de 300%, 400%, por exemplo. Beleza? Só que outro detalhe importante é justamente nesse fator exponencial que pode vir na forma fracionária, caso o tempo seja significativo com um determinado valor. Então, se for a cada ano, a cada dia, obviamente vai ser o tempo t, né? Ou o tempo x qualquer. Deixa eu pegar aqui a caneta. Só que se nós tivermos um problema que seja a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 5 dias, aí, consequentemente, vai gerar uma potência com um valor fracionário nessa potência. Então, esse é um detalhe importantíssimo, tá? Que muitas vezes não está explícito no texto, a equação não vem ali e você tem que montar essa equação, beleza? Vamos lá, galera. Então, para a gente finalizar mesmo essa aula de função exponencial, a gente vai ver qual é o momento que uma função exponencial precisa entrar no logaritmo, né?
Então, vou utilizar algumas referências, né, de prova, não exatamente com os dados exatos da prova, vou pegar aqui na minha cabeça, coisas que já caíram, por exemplo, na prova da UERJ, do Enem, para que a gente possa criar um determinado padrão, tá? Então, vamos lá. Tem uma questão da UERJ que ele falava sobre uma pessoa fazendo flexão de braço e devido ao acúmulo de ácido lático, o tempo sempre aumentava em relação ao período anterior, né? Ele falava que inicialmente eu acho que eram 100 segundos, né? A primeira e a segunda vez que a pessoa fez flexão de braço, não, eu acho que era 25 segundos. Começava com 25 segundos e terminava com 100 segundos. Foi isso. É isso. Aí ele falava que a primeira e a segunda série ele fez com 25 segundos e devido ao acúmulo de ácido lático, a partir da segunda série aumentou 28%, né? Então ele falou que aumento de 28% em relação à série anterior, né? Então qual é o detalhe? O cara começou a fazer lá a flexão, 25 segundos, e depois foi aumentando o tempo, porque começou a fadigar, consequentemente o tempo foi aumentando, né? Então essa equação aqui que a gente vai criar é uma equação onde inicialmente era 25 e tem um aumento de 28%, então multiplica por 1,28 elevado a um tempo t. Então essa daqui seria a nossa função inicial, né? Então essa da função f de t, por exemplo, é igual a isso. Aí ele falou o seguinte, que conforme foi aumentando de 28 em 28%, chegou um determinado momento que chegou a 100 segundos, né? Aí você vai chegar aqui. Aí ele quer saber quantas séries ele fez para poder chegar a 100 segundos. Sempre aumentando de 28 em 28%. Bem, então a gente tem aqui a criação de uma equação de uma função exponencial com a base maior do que 1, consequentemente crescente. Criamos uma equação exponencial, que teoricamente a gente tenta colocar na mesma base. Ao jogarmos o 25 para cá, vai ficar 100 sobre 25, que vai dar 4. É igual a 1,28 elevado a t. Então, qual é o detalhe? Nós temos que a utilização do log, o pulo da função exponencial para o log, consiste em seguinte: há uma equação exponencial que a gente não sabe resolver e a partir daí utiliza-se o log. Nós temos que todos os dados que são utilizados dentro da prova, eles são minuciosamente escolhidos. Por quê? Perceba aqui que 1,28 tem a ver com 2, né? 2 a sétima dá 128. Ah, mas eu não posso botar aqui 2 a sétima direto aqui, 2 ao quadrado direto? Não, porque tem 1 vírgula, né? Então, por isso que a gente tem um problema ali. Mas esse valor foi escolhido 28% justamente para casar com 1,28, ok? Então, quando a gente tem a equação 4 é igual a 1,28 elevado a t, nós temos uma equação exponencial que não se resolve pelos princípios exponenciais. Produto de mesma base, igualdade entre as potências, potência de potência, já não tem mais nada para fazer. Então aqui chega o momento que a gente joga log, que deve ser a próxima aula, ainda não sei, né? Tá, qual é a vantagem de ter log dentro de uma questão exponencial desse tipo, né? O log possui uma propriedade fantástica, é aquele famosa propriedade do peteleco, jogar para frente. Então a gente vai comentar sobre essas propriedades durante o ano, né? Então o grande lance é que essa propriedade é a mais importante do log. O log só existe para poder trabalhar com essa propriedade, tá? Eu vou explicar o porquê. Então aqui vai ficar log de 4 é igual a t vezes o log de 1,28 ou 128 sobre 100. E daqui vai utilizar a propriedade de log, que nem é o nosso intuito da aula de hoje. T vezes log de 2 a sétima, 10 ao quadrado, aí gera aquelas paradas, né? O produto vira soma, divisão vira subtração, joga a potência para frente, e eu vou parar por aqui porque não é aula de log, tá? Beleza, depois vocês resolvam isso. Então o grande lance é que uma equação exponencial, ela tem a necessidade justamente do log a partir do momento que você percebe que a equação exponencial não se resolve pelos princípios básicos. E obviamente os logaritmos que mais são utilizados são eles. O log de 2, né? Todo mundo tem que saber isso de cor, que é aproximadamente 0,301 ou 0,3, e o log de 3 aproximadamente 0,4
477 ou 0,48, né? As melhores aproximações aqui são 0,3, só que já caiu na prova da UERJ 0,301, era importante usar 301, e aqui 0,48, beleza? Show de bola. Tá, mas qual é o intuito do log de trabalhar justamente com essa equação exponencial? Bem, quando você financia um carro, hoje em dia as pessoas têm as tabelas justamente dos juros compostos para trabalhar com isso. Mas imagina fazer sem tabela, por exemplo, financiamento de um carro de valor dele, o custo dele de R$68 mil, a uma taxa de, vou dar 2% ao mês, vou financiar em 5 anos. Tempo, 5 anos. Então nós temos aí que várias situações do nosso cotidiano foi utilizado em determinado momento uma tabela logarítmica, que é, obviamente, a primeira tabela foi a tabela decimal, por isso que o log na base 10 não apresenta a base, já subentende-se é 10, para justamente resolver problemas desse tipo, né? Montante é igual a 68 mil vezes 1,02 elevado a 5 anos são 60 meses. Elevado a 60. Imagina você, na hora da prova, ter que fazer algo desse tipo. Então, por isso que dentro do log, você tem alguns recursos que você vai jogando o logaritmo, né? E apresenta-se logs, né? Normalmente, os básicos dentro da prova. Ali, obviamente, não dá para usar o log básico, teria que te dar outras informações para justamente trabalhar com coisas que são bastante onerosas, né? Bastante trabalhosas em relação a trabalhar com potências grandes. Então, nós temos aí que a função exponencial, ela é a base da função logarítmica. Se você não sabe bem a função exponencial, você não consegue chegar bem na função logarítmica. E várias propriedades do log, elas são justamente propriedades inversas do exponencial. Então, por exemplo, a gente sabe que o produto de mesma base repete-se a base e soma os expoentes. Beleza. Dentro do log de B vezes C na base A é o log de B na base A mais o log de C na base A. Então, são da mesma consequência, né? Produto de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Produto de mesma base, repete a base, soma os logaritmos. Ou seja, as propriedades são idênticas, né? Só que, obviamente, como elas são em funções inversas, tem um caráter diferenciado. Então, a mesma coisa. Tal como o produto vira soma, a divisão vira subtração. Tanto que a gente tem que A elevado a N dividido por A elevado a N é A M menos N. E em relação ao log, a mesma coisa. Log de B sobre C na base A é log de B na base A menos o log de C na base A. Então, nós temos o produto virando uma soma, produto virando soma, produto virando soma, divisão virando subtração, divisão virando subtração. Divisão de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Divisão de mesma base, repete a base, subtrai os logaritmos. Beleza? E com isso a gente dá o fim na aula de hoje. Ufa, graças a Deus. Valeu? Galera, grande beijo. Espero vê-los o quanto antes. Até a próxima aula. Valeu!